Olá, pessoal. Paz e luz a todos. Vamos a mais um vídeo da explicação da criação espiritual, a ciência espiritual da criação. É o número 20, da continuidade, o vídeo 291. E para quem está assistindo o vídeo da ciência espiritual, aconselho a que procure no meu canal o número 1. É só digitar a ciência espiritual da criação, Maria Lina Almeida, número 1. Ou, se preferir, mas você não vai guardar o vídeo 291, mais fácil, né? Aí coloca 1. Nem precisa número, bota 1, aí vai aparecer, né? Porque às vezes é muito difícil encontrar os vídeos no YouTube. No celular, então, é horrível. No notebook ou computador, é fácil, mais fácil. E tem que digitar no YouTube, porque quando digita no Google, vai aparecer outras coisas. Aliás, no meu canal aparece outras Linas que não sou eu, hein? Eles colocam lá, não sei por que eles colocam esses vídeos, né? Alguns vídeos meus aparece propaganda, mas eu não estou ganhando nada com isso. Lá tem seus motivos para colocarem propaganda, tá? Eu gosto de dizer isso, porque tem gente aí fazendo vídeos e vídeos, já tem 500 vídeos, 800 vídeos, mas com a intenção de ganhar, né? Eu não sei, nem faço ideia quanto é que ganha. Deve depender de quantas propagandas coloca, talvez, né? No vídeo, eu não sei como é que é. Não, meu trabalho tem sido todo, mesmo no primeiro canal, meus sites, tudo gratuito, porque eu não pago nada. Por que eu vou cobrar? O YouTube não está cobrando nada, me dá o direito de fazer gratuitamente. Os sites que estão agora parados já há uns anos, também era gratuito. Então, por que cobrar? Bom, nós hoje vamos estudar na ciência espiritual da criação sobre a escala magnética. Eu vou escrever o título para que as pessoas, quando procurar um vídeo, aí vê o que é que elas estão procurando, o assunto, né? Para facilitar, eu faço essas coisas para facilitar. Escala magnética e os tronos do Criador, né? Escala magnética e os tronos. Vamos aos pouquinhos, porque a coisa é complicada, né? Eu agora, depois de tanto tempo, eu fiquei na dúvida sobre uma coisa aqui, que eu já passei para vocês, depois eu vou falar. Eu acho esse estudo difícil. Eu estou procurando facilitar, porque no livro que fala sobre essa ciência, né, a Gênese, eu acho muito difícil. É um livro que a pessoa, se tiver tempo, tem que ler mais de uma vez. E eu é a segunda vez. A primeira vez eu li correndo, como um livro comum, correndo. Fiz alguns vídeos no primeiro canal, botei as coisas só principais, assim, para dar uma noção. Agora é que eu peguei o livro e realmente
estou estudando, prestando atenção, o que já havia falado anteriormente, então, para entender melhor, para passar para vocês. E mesmo assim, já é a segunda vez, mesmo assim eu acho muito difícil. Então, eu vou falar um pedacinho do vídeo anterior, do vídeo 19. Os 7 tronos formam uma coroa divina e estão assentados, quer dizer, estão ali fixos ao redor do trono planetário, que é uma individualização do Criador primordial. Tudo é uma individualização do Criador, né, gente? Então, tá aqui são 7, 3, 6, 7, né? Tudo é uma individualização e nós somos considerados um fractal, pedacinho, porque nós não temos só um fator, um átomo do Criador, ou uma centelha, uma partícula, como queira. Nós temos várias, as quais vão formando as coisas, as quais formaram o planeta e vai assim por diante. A individualidade, realmente, há uma diferença. Nós, para os tronos, porque nós somos fractal e os tronos realmente são uma individualidade. O nosso Sol é uma individualidade, né? Então, é um pouco diferente. Nós vamos chegar a ser um Sol, assim, com muita luz, abrangendo a galáxia, quando nós chegarmos lá na milionésima dimensão, né? Sei lá. Demora bilhões de anos. Os tronos planetários, o trono planetário gerou fator do Criador. E eu estou com dificuldade de enxergar, é porque eu acho que a luz está fraca. Não sei. Eu vou tentar com essa luz aqui violeta. Um pouquinho mais de luz aqui. Gente, isso aqui acho que deu um pouquinho mais de luz, né? Isso aqui é o reflexo da lâmpada violeta lá, não é nada de bobagem de, tinha um espírito. Tem gente que fantasia, né? E acha que é um ser que está ali. Não é. Então, vamos lá. O trono planetário gerou fatores do Criador. E porque eles têm todas as qualidades, os tronos têm todas as qualidades do Criador. Hein? Eu estou só recordando um pedacinho. Foram compactados e formou inicialmente o caos energético. Aquilo como eu expliquei no primeiro capítulo, né? no primeiro vídeo desse assunto aqui. Com o tempo deu início ao desdobramento da sua escala magnética e de sua qualidade ordenadora e geradora, que é conhecido esse trono na Umbanda como Ogum, é o ordenador. Não estou aqui com o gerador. Não estou aqui com o gerador. Só esse aí. Que é análogo ao Criador. E então, a Deus, né? E então surgiu uma escala magnética planetária do planeta. Então, nós temos uma escala planetária, mas nós temos uma escala também galáctica. Nós temos uma escala do universo, uma escala estelar, uma escala vibratória.
escala magnética daqui, deste planeta, nós estamos falando da Terra, né? Então, criação da Terra. Ela tem a forma de uma cruz. E aqui, em cada parte da cruz, nós temos mais 7 diferentes vibrações. Então, aqui nós temos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vibrações em cada braço da cruz. São graus vibratórios, então, magnéticos, porque o universo é magnetismo, ele todo tem magnetismo. Esse aqui é um grau diferente desse, diferente desse, esse diferente desse. Então, uma é independente da outra, uma é independente da outra. E o que rege? Aqui, na Umbanda é conhecido como as divindades ou tronos menores, né? O trono Oxum. Aqui é o trono Oxóssi. Aqui é o Oxalá. Tem até um hino, Oxalá, meu pai. E aqui é o Ogum. Ogum no seu cavalo come. Uns hinos aí. São tronos do Criador que aqui o pessoal na Terra, os da Umbanda, os colocam com forma de um ser humano. Não sei se isso foi invenção ou se esse trono, que também é um espírito, né? Criado pelo Criador, mas um espírito de um foco de luz. Eu não sei como ele tem o poder também de criar, eles têm o poder de criar, não sei se foram eles que se apresentaram aos antigos clarividentes, sim, os antigos, né? Clarividentes, e que ficou assim. Porque, na verdade, Oxóssi, Ogum, Oxalá, eles são luz. São os loguinhos, eu chamo de loguinhos para facilitar. Né? Temos o nosso Sol, que também é um trono, e temos os loguinhos. São 7. São 7. Mas a escala magnética, né? Se eles mostram assim, é porque a escala magnética, a gente raciocina o seguinte: se estão me apresentando isso, é porque a escala vibratória magnética do planeta é regida por essa entidade, por esse espírito, por essa individualidade do Criador, fica melhor. Pela outra individualidade, pela outra individualidade, pela outra individualidade. Porque individualidade do Criador são focos de luz, né? O Sol é o foco de luz, o nosso Sol é uma individualidade. Deixa eu ver aqui uma coisa. O Oxóssi, ele rege o conhecimento. Eu não estou com tudo aqui, né? Oxóssi rege o conhecimento. Ele é vegetal. É um elemento vegetal. É um elemento vegetal. Tá? Elementar. Vegetal. O Ogum, cadê o Ogum? Pertence ao ar. Pertence ao ar. Ele é que coloca ordem nas coisas, na criação. Portanto, quando se formou esta escala de vibração magnética, o que o Oxum
que é um trono, fez? Colocou isso tudo em ordem. E este ajudou com o conhecimento que ele tem. Ajudou a fazer. O Oxalá tem a ver com o elemental cristal, o elemento cristal, e ele é a fé. Fé, por exemplo, que isto vai ser criado. O Ogum eu não tenho. Não, Ogum não. Deixa eu ver, Xóssi, Oxum. Ah, estão todos aqui. Eu coloquei os 4 por acaso. O que não está aqui é são os outros que está faltando. São 7, né? Então, veja bem. Os elementos que formaram a escala, magnética, vibratória magnética, pelos logos menores, pelos tronos melhores, que são os orixás na Umbanda, que tem a dominação de Oxum, Ogum, Oxóssi e Oxalá, que é o ar, conhecimento, fé e ordem. Gente, eu errei aqui. Me desculpa. Ogum é o ar, é a ordem, é o Ogum. Por que eu errei? De repente tem alguma... Que coisa. Bom, eu agora não vou cancelar o vídeo para fazer outro, porque às vezes, quando a gente começa o vídeo, já não faz igual como... Não faz melhor. Né? Eu já estou ficando com problema da vista, também pode ter sido isso, não sei. Me desculpem. Vamos lá falar sobre... Novamente, caramba. A próxima eu vou providenciar uma outra lâmpada aqui, porque realmente... por exemplo, a minha vista ela está ficando, por exemplo, quando a letra ela é mais... Se ela é escrita com uma esferográfica assim, com a letra mais forte, bem visível, mas essa esferográfica ela é clarinha, então minha vista, pela ideia, já está ficando mais fraca, tem um problema de catarata também, aí pode ter sido isso. Então é uma bela desculpa, né? Não, é porque realmente eu não entendo, está tudo aqui escrito direitinho. Por que aconteceu isso? Eu realmente não estou entendendo por que aconteceu. Caramba, que coisa. Deixa eu botar aqui para não... corresponde ao cristal. Então, agora eu vou explicar de uma outra maneira. Então, vamos lá novamente. A escala de vibração magnética, ela é formada por 4 tronos, ou orixás de Umbanda, que são os foquinhos de luz, que eu chamo loguinhos. Então, quem iniciou essa escala? O fator amor agregador, ele é agregador. Lembra lá nos outros vídeos que ele é agregador? Agregador. Se você quiser fazer um trocadilho, que é agregador. Um trocadilho, não, agregador. Bom, é agregador. Agregador o que é? É unir. É unir. Então, o trabalho desta...
Na Umbanda diriam de entidade, divindade, né? Também. Mas são orixás, são os orixás. Então, Oxum tem o fator do amor. E o fator de amor, como eu já expliquei em outros vídeos, é o início da criação. Nós somos amor, porque o início da criação foi o amor. O animal é amor. O vegetal é amor. O cristal é amor. O mineral tem que ter sempre. É o início, o início. Ele é que agrega as coisas para se formar. Então, e os outros três, o ordenador, onde é que está o ordenador? Que é a ordem, o ordenador, que é o Ogum, corresponde ao ar. Vai colocar tudo em ordem, vai determinar, vai olhar se está sendo tudo direitinho. Esse tem o conhecimento, vai colocar o conhecimento dele aqui para fazer, e esse é a fé e é o cristal, que também tem algo de criador. Mas preste atenção como é a coisa. Quem é que colocou o fator, ou a partícula, como queiram, do conhecimento, da fé, cristal, né? O amor? Foi o Criador primordial, todos eles. Certo? O conhecimento, quando estão fazendo... Nós temos tudo isso dentro de nós. Nós olhamos para as plantas e nós temos os fatores delas dentro de nós. Nós olhamos o mineral ou o cristal. Deixa eu ver, tem um cristal aqui. Sei lá, eu tinha, mas acho que agora não tem mais. Estava atrapalhando aqui. Nós temos isso dentro de nós. O ar, nós temos, da ordem, nós temos isso dentro de nós. Tudo. Temos a água dentro de nós. E os elementos da água dentro de nós. Os elementos, nós temos minérios dentro de nós, do ferro, do cobre, tanto que nós temos que tomar vitamina quando a gente está ruim. Que nós somos um somatório de tantas coisas dentro do nosso corpo físico que é impressionante. A parte sutil tem as moléculas e os átomos correspondentes àquela criação que, vamos dizer que a criação do animal é diferente, é semelhante, já é semelhante. Depois vem o elemental, os elementais, que a gente não tem visão para ver, eles estão ali, estão no quintal, tem o ar, enfim, um monte de elementais, para depois sermos humanos, porque nós absorvemos toda essa energia, esses fatores deles, dessa primeira criação que foi a alga, né? Nós fomos somatizando dentro de nós. Gente, isso aqui está vindo, hein? Essa explicação. Eu nem tinha pensado nessa explicação. Isso aqui está vindo. Está vindo. Acho que não sou eu que estou explicando. Então, nós absorvemos de todo o início da criação. Somatizamos tudo. E somos o que somos hoje. Né? Humanos. E quando falta um dos elementos no nosso físico, né, nós adoecemos. É interessante. Quais o perispírito tem tudo que a gente tem no físico? Eu não sei se o perispírito teria tudo isso, todos esses que absorvemos no perispírito, porque talvez, né, ele tenha
Agora eu não estou sentindo o que está vindo. Agora é meu raciocínio. Talvez o perispírito tenha todo esse somatório o qual, quando a gente estava sendo feita na barriga da mãe, ele tenha transmitido isso, né, para a parte física. Ou é a própria mãe, material que transmite, né, todos esses elementos também, no físico, que eu quero dizer. No físico, do perispírito para o físico. Porque o perispírito, ele absorve a energia, né? Criadora, a energia do que a gente sentiu atraído ou atraída quando, na segunda etapa da criação, que dos 7, aqui temos 4, né? Mas dos 7 tronos, por exemplo, eu desconfio que eu fui imantada no primeiro momento da feitura, vamos dizer, da criação, pelo Oxóssi, porque tem a ver com conhecimento. E eu, não é só essa parte espiritual que eu quero saber, outras coisas, eu sempre tive curiosidade de saber disso, daquilo e daquilo, e aí ficava satisfeita de saber um pouquinho, tá, tudo bem, então, sempre é assim. Como é que será que é a máquina de um computador? Quando enguiçou meu primeiro computador, eu desmanchei para ver como é que ele era por dentro. E quando a minha máquina de escrever, também, eu quis saber como é que era, o rádio, como é que era por dentro. Não quer dizer que eu quisesse ser técnica disso, mas eu queria saber como é que é, né? Como é que funciona nossos órgãos, nosso corpo por dentro. Então, eu tenho sempre essa coisa de como é que faz a bijuteria, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Estou sempre assim. Como é que, curiosidade, também quero furar com a furadeira a parede, como é que é? Como é que coloca, prende o vidro na janela? Estou sempre querendo saber tudo. Por isso que eu não sei se eu sou ou não sou, estou falando isso por raciocínio, que não é possível, porque eu quero saber tudo de tudo. Devo, então, ter sido irradiada por Oxóssi, né? Só pode ser. E é assim que nós somos criados, todos pela fé. Eu conheço uma pessoa que ela diz para você não tem fé, eu tenho fé, ela tem fé, mas ela não age como as leis universais. Tanto que ela vai para o cemitério, quando alguém faz mal para ela não vai à toa também, né? Vai para o cemitério para revidar, e aquilo vai voltar. Vai voltar para ela. Uma vez ela me contou que caiu todo o altar. Eles têm outro nome, como é? O banda chama. Não sei, não estou lembrando. Eu sei que sei, mas não estou lembrando. Caiu tudo. De lá estava na parede, pregadinho. Os troços que estavam lá, santo, oferecimento, caiu tudo. Que negócio volta. Não voltou nela, no corpo dela, mas voltou ali. Que adianta ter fé? Então ela tem fé. Veja bem como ela está usando a fé. Ela tem fé que indo lá para o cemitério, fazer o despacho, que ela vai conseguir fazer o mal para a pessoa, ou revidar o mal que aquela pessoa fez a ela. Ela está usando a fé nisso. Isso é ter fé. Então você pode ter fé. Está vendo? Isso, obrigada. Isso, você pode ter fé em diferentes coisas, maneiras. Porque a gente conhece, ter fé e Jesus ter fé no Criador. Mas não, ela pode ser usada também dessa maneira. Isso aqui veio, não foi meu raciocínio, veio. Pode ser usada de diversas maneiras, né? Tem fé que isso aqui vai quebrar, aí acaba quebrando. Bom, então, mas todos nós temos a partícula do amor, gente. Por isso que
não é tão difícil desenvolver o amor incondicional dentro de nós. Nós temos o amor dentro de nós, nós fomos criados com a partícula do amor, desde lá, desde a primeira vida da alga. A água tem a partícula do amor, é linda, toda agregada, aquela renda maravilhosa, quando a água é límpida, quando a água é suja, dá até a impressão, olha, aquela toda distorcida, escura, horrível, horrível. Quando se coloca uma música de rock ou de funk e semelhante, toda distorcida. E isso acontece na nossa energia. Por isso que não é bom ouvir esse tipo de música. E esse samba atual, o samba atual de escola de samba que é pum, pum, também. Muitos até largam o meu canal quando tá dizendo que o samba, porque aqueles ritmos que tem um ritmo na África, num determinado povo, que aquilo não pode, ninguém pode tocar aquilo, porque quando toca aquele coisa no tambor lá, chama espíritos do mal que vem e acontece sempre alguma coisa. Então, tem que ter cuidado com essas coisas, né, gente? Um toque desse no tamborzinho ou naquele atabaque e tal, na Ubanda, não, está chamando espíritos. É um tipo de atabaque bom, até eu gosto de ouvir. Aquele toque de atabaque, ou seja lá de tamborzinho for, tem outro nome, indiano, maravilhoso. Eu tinha muita fita cassete de músicas indianas e que tocava aquilo, me sentia tão bem. Só que o rádio foi embora, não tem mais aquele para botar, né? E as minhas fitas também estragaram, mas aquelas músicas que eu tinha indianas maravilhosas com esse negócio. E o tambor dos índios, aquele pam-pam, pam-pam, dos índios, aquele ritmo, maravilhoso também. Agora outros por aí, nossa, faz um mal terrível que vocês não fazem nem ideia. Os nossos chakras ficam assim, ó, para a esquerda, daqui a pouco para a direita, e as pessoas ficam tudo transtornado. Bom, então vamos lá. Deixa eu ver onde é que eu parei. Então, essa escala magnética, esse magnetismo, está na origem do planeta Terra e é o responsável por sustentação de tudo que existe neste planeta e dos seres que estão vivendo aqui. Veja bem, você pode ser de um outro planeta, de uma outra galáxia, de uma outra dimensão, de outro planeta, porque se você é de uma dimensão daqui da Terra, tudo bem. Mas você está vivendo aqui, você não é daqui. Mas se você está vivendo aqui, então esse magnetismo te sustenta, tá? Porque ele tem que sustentar todas as vidas que estão aqui. Agora eu vou apagar. Enquanto isso, vocês vão pensando aí. O divino trono das 7 encruzilhadas traz em si, traz nele mesmo, né? Todas as qualidades divinas do Criador e junto vem outras incontáveis tronos planetários. Formam uma hierarquia divina que dão
início à formação de planetas. Não está falando daqui agora. Planetas. Então, as sete tronos e junto tem outros. Cada um deles tem outras. Várias. E na hierarquia, na sua escala, né? O abaixo, mais abaixo, o acima, mais acima, mais acima. O trono das sete encruzilhadas e outros geram ao redor do trono solar. Aqui ficou uma dúvida da minha parte, por quê? Eu expliquei que o Sol é o trono das sete encruzilhadas e aqui tem os outros menores. Realmente tem os outros menores. Mas ele fala aqui que os das sete encruzilhadas e outros geram ao redor do trono solar, porque o trono solar é o Sol também. Então, esse trono das sete encruzilhadas é outro que está girando ao redor do Sol. Ponho a minha dúvida aqui para vocês. Se eu errei, não sei, porque da maneira como estava escrito anterior das outras, deu para interpretar isso. Mas pode ser dessa maneira. Os outros estão ao redor dele, mas são hierarquia maior do que o Sol. Tá? O Sol é abaixo. Então, eles então explicam que há outros tronos. Os tronos estelares. Os tronos estelares formam as constelações. Esses tronos giram em torno do trono galáctico, que é da galáxia. Então, ele não está dentro, olha só. Formam constelações e esses tronos giram na galáxia, os tronos, e formam uma hierarquia. Vou repetir. Os tronos estelares formam constelações e esses tronos estelares giram em torno dos tronos galácticos e formam uma hierarquia. Os tronos galácticos giram ao redor dos tronos universais, que formam o universo físico e são cada um em si mesmo. Eles são eles mesmos, como o Criador, que é em si mesmo também. E são cada um deles em si mesmo. E são um dos graus magnéticos da escala divina. Não se sabe onde começa e termina a escala divina. Então, o que eles fizeram? Estabeleceu-se um ponto neutro para dividir a escala magnética em grau magnético superior e inferior. Do nosso universo. Não se resume
só a dimensão física, porque dentro deste nosso universo, que este aqui é o sétimo universo, nesse universo temos outras dimensões. A Terra tem outras dimensões, né? E dimensões planetárias. Então, vamos lá. Por outro estudo, por outras informações, nós sabemos já que tem universos dentro, é isso que ele está dizendo, universos dentro de universos. Há planetas dentro de planetas. Há dimensões dentro de outras dimensões que nós podemos chamar de subdivisões de dimensões. É infinito. Não termina nunca. Olha o que eles dizem. No Criador, tudo se repete e se multiplica, tanto no micro quanto no macro. A hierarquia dos tronos de Deus se inicia com os divinos tronos, regente do universo. Então, o divino trono do universo se inicia por ele. Pelo regente do universo começa o início. Mas lembre-se, ele também tem o fator amor. E tem os outros fatores. Ele aí vai começar a irradiar. Vai começar. Então, a hierarquia dos tronos do Criador é: primeiro, eu vou escrever aqui porque pode alguém querer, né, anotar. Vou escrever então. Vou levantar, porque escrever sentada também é. Muito bem. Então, temos hierarquia. Dos tronos do Criador. Eu vou ter que apagar isso porque não vai dar para colocar tudo. Então, em primeiro lugar, qual é a hierarquia? Primeiro lugar, o Criador. Segundo, em segundo lugar vem trono regente, vou botar aqui embaixo, trono regente. Gente, eu vou apagar aqui e vou fazer daqui, que dá mais jeito. Vamos lá. Primeiro lugar, o Criador. Está em tudo. Criador que tem a partícula do amor em todas elas, não é só a partícula do amor, é tudo. Segundo, trono está dando para ver aí, não está? Fazer uma letra grande? Vou fazer uma letra grande aí. Tronos
regentes do universo, que são os tronos universais. Terceiro, trono regente das galáxias. Que é o trono galácticos. Quarto, agora tem que sentar aqui. Tronos regentes, que não há necessidade de eu escrever tudo, né? Tronos regentes das constelações. Assim dá tempo de vocês escreverem. Então, tronos estelares. Tronos estelares. Acho que tá. Deve estar dando para ver, né? Então, falta o quinto, sexto e sétimo, que eu vou escrever lá em cima. Então, nós temos, em primeiro lugar, a hierarquia, o Deus, né? Que é o Criador primordial, pai e mãe, Criador primordial, porque ele é feminino e masculino, porque ele se repartiu e fez duas individualizações, feminino e masculino. Então, vamos ao quinto. Quinto lugar está o trono regente dos sólidos, que é os tronos solares. Em sexto lugar está o trono regente dos planetas. Não esqueça que tem que escrever o trono regente, que eu não estou escrevendo, tá? Escrevam aí. Trono regente dos planetas, que é o trono planetário. Trono planetário. O sétima hierarquia. Trono das dimensões. Das dimensões planetárias. Trono das dimensões planetárias. Ou seja, trono das dimensões. Mas nessas 7 hierarquias, cada uma delas tem
outra escala de hierarquias, outra escala de vibrações magnéticas, que a coisa é infinita. Isso que nós todos somos ligados, é uma coisa impressionante, né? Esses tronos, eles são individualizações do Criador e cuidam da manutenção, da estabilidade do que criaram. Cada trono é adaptado ao seu vibratório, ao grau vibratório da escala divina. Cada um tem a sua vibração. E os outros menores, os outros tronos menores, cada um deles também tem as suas vibrações. E aí formam uma outra hierarquia. Aquela outra hierarquia daquele trono também tem uma outra, e assim por diante, não para, não para. A partir desses tronos que regem, surgem outros tronos, outras hierarquias, foi o que eu acabei de falar, né? Que regem os subníveis vibratórios. Vou repetir. A partir desses tronos que regem, surgem outros tronos, outras hierarquias que regem os subníveis vibratórios, auxiliam na manutenção da estabilidade, da ordem e da evolução. Bom, parar por aqui, porque isso aqui é bom a gente ir devagar, né? Para assimilar bem o melhor possível, para não dar confusão. Aí já vem outra, porque cada vez mais a gente tem que lembrar o que é que a gente estudou anterior para poder compreender o que vem depois, né? E às vezes a gente esquece, até eu, né? Eu esqueço dela. Esqueço muito. É isso mesmo, mas é aquilo como eu já disse, uma coisa é criada, aquela coisa cria outra. Vamos lá recapitular de uma outra maneira. Então, o Criador está aqui, o Criador tem tudo que é tipo de partícula, não faltou. E ele se autocria, né? Não se sabe como acontece, mas ele se autocria e começa a botar para fora. Quando a gente enche um vidro com alguma coisa, pode ser líquido, pode ser um feijão, coisa, e a gente pega no saco de feijão e bota assim, ih, caramba, esse vidro era menor, não deu tudo, aí começa a despejar, né? É assim, ele não para de criar, ele é eterno, ele não para de criar. Então ele criou uma individualidade dele, depois essa individualidade cria outra, essa cria outra. Mas além dessa, criar essa e essa criar essa, ele continua um outro sistema, vamos dizer, de criação. Daqui vai surgir outras e outras coisas. E tem, por exemplo, essa individualidade, ele tem tudo que o Criador tem. É como se fosse uma xerox. Uma xerox. É como se fosse um clone. Para quem não entender, xerox é um clone. É como se eu estivesse tirando uma cópia na impressora, que sai igualzinho, certo? Ou uma foto de alguma coisa que vai sair igualzinho como estava ali. Agora sai igualzinho porque essas máquinas digitais, né, são ótimas, né? Sai até o que não deve. Se você tiver uma ruguinha, um tracinho,
mas aquilo sai bem nítido, horrível. Então, aí vai formando outros universos, vai formando outras galáxias, então uma coisa. E, segundo os engenheiros cósmicos, se vê no espaço formas como se fossem tapetes, lençóis, formas geométricas que atuam na criação também. Eu não sei se essas formas geométricas são os tronos também, porque os tronos é um foco, né? Aí diz que tem uma formação de formas geométricas no espaço. Eu já tive a oportunidade de ver aqui, eu já relatei aí em alguns vídeos, não vou relatar de novo. E eu nem tinha conhecimento disso, hein, gente? As coisas têm vindo para mim antes de eu... Aí eu não entendo, eu digo, mas o que é isso? Aí passa 1 ano, 2 anos, 3, aí vem a resposta. Aí eu entendi o que aconteceu. Então, a do coração, não, vou botar bolinha. Para mim é que é mais fácil fazer. É assim a ligação, é assim. Então, de repente sai, faz o trabalho dele, e às vezes ele volta de novo. É uma coisa mais ou menos assim. Eu teria que, essa parte, que é no outro livro, teria que estudar mais. Então, estou dando uma noção, porque eu também não estudei profundamente. Aí você tem um outro que pode ter isso. Formas geométricas sagradas que tem. Nós mesmo formamos isso também. Aí tem um outro que é misto. Pode ser assim, assim, ser misto feminino, forma feminina, forma masculina. E pode ter uma outra assim, pode. Porque os fatores, as partículas do Criador, elas são lançadas assim, como se fosse uma linha, né? Uma linha. Mas cada fator desses, cada linha dessas, na pontinha daquela micropartícula, ela tem uma forma. Ela pode ter isso. Não é que eu vou fazer do coração. Tinha que ser, peraí, assim. Pode ter assim. Eu sei que tem mistas também, não sei se é no mesmo que tem. Pode ser assim. Pode ser deixa eu ver outra forma. Ela pode vir na horizontal, como na vertical e como é que chama? Na horizontal, na vertical e na inclinada. Vou botar... Existe milhões, bilhões de formas. Por exemplo, essa aqui é outra forma, ó. É mista. Então, nós temos partículas que vêm ou fatores que são feminino, 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 feminino. Misto, masculino, masculino, masculino. As retas são masculinas. Interessante, né? Primeiro ela vem assim, ela pode ser depois na ponta ter uma geometria feminina. Mas veja só, nosso Sol é redondo. Então,
trono galáctico é redondo, o estelar é redondo. Por quê? Tem a forma redonda, que é uma forma feminina, em que é um útero da criação, vamos dizer. Na mulher, quando recebe o interessante, o espermatozoide, né, do homem, ele é feito uma coisa, mas ele é reto, né? Ele é feito uma cobrinha. Assim. Ele perfura o óvulo. Isso é um outro estudo, não desse da criação, mas a gente junta as coisas, porque para melhor compreensão, né? Então ele perfura o óvulo da mulher para fecundar. Aí perde o rabinho, né? Perde o rabinho. Quando ele entra dentro do óvulo da mulher, ele se autotransforma em uma esfera. Ficam duas esferas. Uma tem que casar juntinho, unir com a outra. Caso fique assim, ó, que não está unido, a mulher vai perder, vai abortar. Tá? Isso foi explicado aí com uma canalização de um ser para um médium, num livro aí que eu não estou lembrando. Mas nem sempre, quando a mulher aborta, é esse caso, tá? O médico vai dizer, vai fazer 1000 tratamentos, vai fazer, porque realmente nem sempre é. Em muitos casos é isso, tá? Há casos em que a mulher vem abortar por karma, outras realmente é por deficiência de alguma coisa no organismo, ou deficiência do esperma do homem, né? Tem muito. Mas se uma mulher faz tratamento e não resolve, vamos começar a desconfiar que é isso. Isso até pode ser por karma mesmo. Ela não tem que ter filho, não tem que engravidar. Então, aí acontece isso. Então, o homem que é machista tem muita falta de respeito com a mulher. E veja só, que ele lança uma semente para a vida, no entanto, ele vira uma forma feminina para poder criar um ser futuramente humano. Ou lá no animal acontece a mesma coisa, né? Então, todo cheio de pompa, o machista todo cheio de... E o que ele é? Se não fosse a parte feminina do Criador, ele não estaria aqui criado também. Porque a parte geradora da mulher, ela representa na matéria a parte geradora do Criador. Deus, o Criador, Pai, Mãe, Criador primordial, ele é o quê? É um gerador. Gerador de energia, né? Ele cria energias que fazem as criações sutis ou na matéria. Os planetas são redondos, tem a forma feminina. O bumbum da mulher é redondo, tem a forma feminina. E muitos homens se atraem pelo bumbum das mulheres, porque uma lembrança lá do útero que ele teve que também ficar assim, né? Ficar redondinho. Os olhos, que é o espelho da alma, são redondos. Embora a menina do olho, o que está no meio do olho, nem todos é. Uns são reptilianos, né? Daquela forma reptiliana ou draconiana. E outros são redondos. E outros eu já vi agora, é uma imensidão, é impressionante.
Eu já vi, quando as imagens ficam grandes na televisão, eu já vi. Por exemplo, o olho que a gente sempre conheceu assim, né? A menina do olho, redondo. Do reptiliano e dos draconianos também, ele é assim. Dos gatos também. Mas eu já vi gato redondo. Geralmente eles têm um ponto de luz aqui. Quem tem um olho redondinho só tem um ponto de luz. Mas eu já vi olho que a menina do olho é triangular. Fiquei impressionada. Aí eu fiquei pensando, mas então dizem que os olhos são o espelho, né? O espelho da pessoa, da alma. E eu vi uma vez um menino que parecia que eu estava vendo o universo nele, no olho dele. Fiquei impressionado, uma sensação impressionada mesmo. O menino devia ter o quê? Uns 2. Não tinha nem 2 anos, tinha 1 ano e pouco. Estava assim no ombro, ficou de frente para mim. Creio que essa criança é uma criança que tem alguma missão, que agora, hoje está adulto, deve ter uns 30 anos, sei lá. Bom, deixa eu lembrar qual foi a outra forma que eu vi. Eu já vi outra forma, mas não estou lembrando, não estou lembrando. Agora, os pontos de luz é interessante. Aqui, o ponto de luz é assim. Olha os pontos de luz, que embora seja redondo, eu já vi isso. Tá cheio, parece uma constelação. Eu acho que deve ser do lugar de origem que a pessoa é, né? Esse tem gene reptiliano, embora nem saiba o que é, tem gene reptiliano. Então, ele tem o gene dos seres répteis. Esse dos seres de luz, né? Não sei. Triângulo. Deve ter algum símbolo de algum planeta que use o triângulo. Alguma raça aqui. E existem pessoas que têm marcas. E às vezes essas marcas é para ela lembrar do lugar de onde ela veio, ou da missão, às vezes, né? Existe uma marca dessa que eu vou botar aqui, que eu vi. Eu acho que não foi uma novela na TV. Acho que foi o Clone. Foi o Clone que era passado na Índia. Mas foi muito rápido, um palácio lá que eles gravaram lá dentro do palácio, e dentro do palácio, numa parede, nessa posição mesmo, a parede aqui, em cima da parede tinha isso. Mais ou menos isso. Não sei se tinha mais gente, essas ondas. O quinto elemento trazia essas ondas. Essas marcas na moça lá, que veio salvar o mundo. Bom, eu chego à conclusão que essas marcas têm a ver com alguma coisa. Ou talvez aquele filme, porque os filmes são intuídos, né? As pessoas que fazem os filmes, o diretor, né? São intuídos. Uns são intuídos pelas forças do mal, outros são intuídos pelas forças do bem. Eu creio que essas marcas, elas devem querer transmitir alguma coisa para alguém que possa ter essas marcas. E um dia eu vi no Facebook que eu esqueci, caramba, eu esqueci de salvar a imagem. Acho que era um ser de Orion, com um rosto assim, não era muito redondo, mas também não era um rosto de Grey. E estava assim, com tipo uniforme, e no uniforme tinha essas marcas. Mais ou menos assim.
Não é onda assim, não, gente. É diferente, veja que é diferente. Aí eu fico pensando, será que aquele filme e aquela máquina seriam seres de óleo? Será que houve algum ser de óleo na Índia? Eu tenho afinidade pelas aquelas letras antigas da Índia e pelas palavras que eu ouvia das músicas indianas que são sempre voltadas para a espiritualidade. Eu tenho afinidade com isso. Bom, então tem os tais de Vimanas que eram lá na Índia, que eram naves extraterrestres, que era mais ou menos assim, né, triangulares. E justamente o quinto elemento tem naves assim. Só colocaram os seres lá horríveis, que dava medo, né? Horrível daqueles seres. Seres robóticos, eram seres robóticos, não eram seres humanos, eram tipo máquinas, né? Então, isso, acho que são mensagens para alguém, né? Eu tô alertando aqui, porque se tiver alguém que, né, que tenha isso e que não ficou desperto, estou ajudando a despertar. O pior é que a pessoa pode dizer, sim, sou eu. Ou mais, pode ter mais de uma pessoa, né, com essas marcas. Então eu tenho uma missão. Mas aí, e qual é a missão? Enviar ondas de quê? Ou é para dizer que você é luz, tem que espalhar essa luz do conhecimento e tal. Aí, fica aí. Porque agora nós estamos numa época que é dito tudo. É dito coisa ruim, é dito coisa boa, para a pessoa saber tudo. Já sei, isso aqui foi visto há muitos anos, né? Esse filme. Procure ver o quinto elemento, porque aquilo é muito rápido, tem que olhar para as marcas dela, mas aquilo é muito rápido, tá? E eu devo ter anotado em algum lugar. E já é 3 vezes que eu vejo. Então, senhores, o que é que eu vou dizer mais? Acho que tá bom, né? O vídeo não ficar muito grande. Agradeço a vocês que estão aí se interessando pelo meu canal, porque está aparecendo canais muito melhores que o meu, vamos dizer, mais evoluídos que o meu, mas eu agora estou me dedicando mais a essa parte científica e a família da luz, né, também, e algumas coisas que novas que vêm na casa da plataforma. Mensagens dizendo, meus queridos, meus filhos, eu não sou muito disso não, gente. Eu quero evoluir mais, mas para mim não diz. Tem gente que fica encantada com certas mensagens, até às vezes eu considero fantasiosas, né? Sinceramente. Eu sou mais assim, pão, pão, queijo, queijo. É ou não é? É ou não é? Aliás, eu sou mais aquele espírito que baixa lá o Osho, né? Eu tenho muita afinidade com o Osho, porque assim, tem que dizer, falo. É verdade. Eu me segurava mais no meu primeiro canal porque eu tinha um pouco de receio, porque eu fui atacada algumas vezes, não só pelas pessoas, pelos comentários maldosos, né? Desses infelizes que não sabem nem o que dizem os infelizes, que colocavam aquelas coisas horrorosas nos comentários. Mas eu fui atacada de outra maneira, por um mago negro, tinha chips, enfim, por causa do meu trabalho. Mas sobrevivi. Sobrevivi, estou aqui. Meu trabalho está um pouquinho diferente, porque tem outras pessoas já, mesmo na plataforma, fala sobre os draconianos, fala sobre os reptilianos. Também não preciso estar repetindo, falei alguma coisa nesse, mas eu acho que já está explicado. A diferença é que eles falam muito dos magos negros. E eu falava muito nos reptilianos, que eram informações pleiadianas, porque eram os reptilianos
que faziam essa maldade, colocavam os chips. Não, eles colocam, sim, os do mal, né? Mas os magos negros também. Então, os dois, a parte negativa. E como eu não sabia, eu falava que os reptilianos é isso e aquilo, mas depois eu fiquei sabendo que os reptilianos também têm o seu lado bom. Tem os que estão servindo à luz, mas tem a aparência de reptiliano. Não é porque eles estão servindo à luz que o reptiliano vai mudar a aparência. Eles têm aquela... É nato, aquilo foi criado assim, né? Deve ter sido o criador, né, que criou, ou alguma outra raça criaram essa raça, não sei. Eu sei que assim, tem rabo, e eu cheguei a ver. Eu só vi o dorso, a parte do rabo, quando eu estava num trabalho com o grupo online, de tirar obsessores, né? E eles são presos com uma rede magnética que os extraterrestres lançam, né? Eles são presos com uma rede magnética e levam eles para naves de transporte. Aí levam para, sei lá para onde, né? Para as prisões, ou levam para planeta primitivo, não sei. Ou levam para domesticar, vou dizer domesticar. Levam para ensinar, né? Domesticar e ensinar. E é isso. Se vocês escutarem falar alguma coisa em rede magnética, existe. Existe o bastão Atlântida, que emite raios de luz, tanto para destruir os laboratórios dos magos negros, como para fazer bem, como para limpar o ambiente. Existiu aqui na Terra e existe, isso existe, do outro lado existe, né? E as armas, né? Aquelas armas de... E há os bastões de armas, né? Depende, porque cada luz tem sua frequência. Cada luz tem uma cor e cada luz tem uma frequência. Que eu saiba, a luz com maior frequência é essa violeta aqui que eu tinha ligado aqui. Se você ficar debaixo de uma luz violeta, se ficar muito tempo, você começa até a suar. Você começa a sentir que está mais forte. Alimentos de cor violeta vai te dar mais energia. É interessante isso, né? Mas é verdade. Então, senhores, e é verdade, existe médico, quando a gente faz um trabalho online, a gente não sente só quem tem assim, uma clarividência muito desenvolvida. Eu, por exemplo, não sentia nada. Aí isso me desanimou, eu deixei para lá, né? Trabalho. Porque eles vêm, o próprio médium vê, porque ele é desdobrado, né? O médium sai do corpo e vai lá no laboratório, lá com o bastão Atlântida, e pronto. Faz o serviço que tem que fazer. Eles pegam os magos negros, ou outros que tiveram, algum reptiliano, sei lá, ou outros seres negativos, e levam, né? Leva lá na rede magnética também, né? Aí fica vazio. Aí ficou vazio, bom, eles passam lá a luz correspondente e some tudo, acaba. Porque aquilo é feito de ectoplasma. E eles queimam o ectoplasma, queimam aquilo tudo, fica sem nada, acaba. Aí, mas sempre eles estão construindo, porque sempre tem, né? Sempre tem magos negros não encarnados, então tem encarnados e tem desencarnados. Desencarnados ficam lá perto do núcleo da Terra, porque lá não tem Sol. O Sol não atinge o núcleo da Terra. E eles, para ter esses laboratórios, eles têm que estar num lugar que não receba os raios do Sol, porque os raios do Sol queimam. Então, quando você está no Sol, se você tiver muita negatividade, ele também ajuda a queimar isso. Desde que você esteja voltada para o bem, porque se você queimou, mas você é uma pessoa ruim, fala mal, olha para o outro com cara feia, diz palavrões, aí pronto.
Vai ficar naquele. Ah, vai tomar sol de novo. Também não sei o tempo que leva para o sol queimar, porque o sol ele desmancha todas as edificações, laboratórios dos magos negros que constroem na superfície. Nós não vemos, mas tem. E ele vai construir o quê? Vai construir num lugar em que tenha muita negatividade e que tenha sombra. Tenha sombra. Eu creio que nas florestas muito densas, né? Deve ter, né? Porque uma vez era de noite, eu fui com uma ex-amiga lá na Floresta da Tijuca. E ela não aparecia, foi lá com um cara, lá não sei para onde, eu já estava com problema assim, bengala eu não ia poder subir uma trilha. Então, eu fiquei esperando toda a vida, eu fiquei com vontade até de ir embora sozinha. Mas aí fiquei. Digo, não, vou ficando. Aí já era noite. Aí começam sons estranhos. Eu senti uma sensação horrível. A gente gosta de dia, mas de noite, eu senti uma sensação que ali tinha alguma coisa me observando, nos observando. Ela parece que também sentiu alguma coisa estranha e a gente apertou o passo para ir embora. Eu acho que nesses lugares, eles podem fazer abaixo das árvores, né? E a gente pode sentir alguma coisa, porque abaixo das árvores não pega. Tem árvores que não entra mesmo sol ali de baixo, é totalmente sombra, né? Pode ser até que tenha, né? Nesses lugares, sei lá. E é isso. E tem entidades que vão botar, fazer macumba nesses lugares que tem aquela água linda descendo. Aí a gente vê cheio de vela, cheio de macumba. Ali tem, assim, de seres negativos. Até nem é bom ficar ali, porque, pô, aquilo ali tá assim. Porque chama, né? Chama essas entidades negativas. Bem, senhores, por hoje é só. Obrigada pela presença, tudo de bom para vocês. E procurem evoluir, procurem entender. Ó, não é entender esses vídeos que eu estou fazendo que vocês evoluem. É com as suas ações, com os seus bons pensamentos e com o desejo de evoluir e com o desejo de desenvolver este amor incondicional. Não se preocupe. Se você desenvolver um pouquinho, creio que você vai para um bom lugar, porque você está tendo boa vontade.